Vamos lá, senhoras e senhores, então, dando continuidade ao nosso programa aí dos nono ano. Hoje é a nossa terceira aula, nós continuamos trabalhando o capítulo 1, que é a estrutura da matéria e radioatividade. Porém, hoje nós vamos trabalhar as moléculas e as substâncias e no próximo vídeo as propriedades gerais específicas da matéria. Esse assunto os senhores vão encontrar lá na página 30 até a página 37. Então vou começar aqui com vocês falando hoje sobre moléculas e substâncias. E eu gostaria então que vocês fizessem uma observação ao redor dos senhores agora e verificassem o que você observa. Você vai ver casas, árvores, carros, próprias pessoas. Então eu quero relembrar com os senhores aquele conceito que nós trouxemos a aulas anteriores. Tudo que existe ao nosso redor, ocupa lugar no espaço e tem massa, é chamado de matéria. Essa matéria, por sua vez, é constituída pelos átomos. Tranquilo? Isso nós já estudamos antes. Esses átomos, o que é que vai ocorrer com eles? Eles vão interagir entre si, vão se comunicar entre si com outros átomos, um átomo se comunicando com outro átomo, e formam uma estrutura mais complexa, e a essa estrutura então eu dou o nome de moléculas. Essas moléculas, o que é que ocorre? Elas também vão interagir uma com as outras e vão formar todo esse número de substâncias que existe hoje, os diversos materiais. As moléculas que compõem os materiais podem ser classificadas em substâncias ou misturas, que nós vamos ver no decorrer desta aula. Mas o que são substâncias? As substâncias são formadas por um único tipo de molécula e possuem propriedades constantes e definidas. Ou seja, é quando eu tenho apenas uma molécula formando esse material. Vou trazer um exemplo para vocês aqui. Imagine que eu tenho um recipiente, pode ser um balão, pode ser um frasco de vidro, e dentro desse recipiente eu só tenho gás oxigênio. Então eu tenho esse recipiente, dentro desse recipiente eu só tenho gás oxigênio, ou seja, o O2, nada mais. Nesse caso, então, eu tenho substância oxigênio, ou seja, uma substância formada apenas pelo oxigênio. Então a gente chama aí de substância pura, que nós já vamos ver aqui. Então as substâncias elas estão divididas em as substâncias simples, que é as puras que a gente chama, que são aquelas formadas por apenas um tipo de átomo. Eu trouxe agora lá o exemplo do oxigênio, do gás oxigênio, e agora eu trago como outro exemplo também para vocês o diamante, que é formado apenas pelo átomo de carbono. Então o diamante é formado só por um átomo, carbono, então ele é uma substância simples. E também nós temos as substâncias compostas, que é quando apresentam dois ou mais tipos de átomos ali formando aquela substância. Vamos lá para um exemplo, que está no nosso dia a dia, o gelo seco. O gelo seco ele é formado por átomos de carbono e por átomos de oxigênio, ó, dois átomos diferentes. Então esses átomos se combinam e vão dar origem ao átomo, vão dar origem a uma substância chamada de dióxido de carbono, ou seja, CO2, que é aquele lá da respiração. Então é uma substância formada por dois átomos diferentes, substância composta. Aquela substância formada por apenas um tipo de átomo eu chamo de substância simples. Raramente, pessoal, as substâncias são encontradas na natureza. A maioria ela está associada ao quê? Está associada à mistura, ou seja, elas formam entre si uma mistura, que essa mistura é o quê? Definida entre duas ou mais substâncias. E a maior parte daquilo que observamos e temos contato diariamente é uma mistura. Como, por exemplo, uma árvore, o solo, uma pessoa, a água, o ar que respiramos, tudo são misturas, eles não são ali substâncias simples. As misturas também vão ter uma classificação. Elas se classificam em homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas são aquelas em que não se pode identificar as substâncias que compõem aquela mistura. Eu olho, parece uma única substância, eu não consigo identificar fases ali. Por exemplo, o soro fisiológico, a água com sal, a água com açúcar, quando você mistura. O ar que a gente respira, também eu olho para o ar, eu acho que ele é só uma substância. Mas eu vou ver que ali tem vapor de água, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem hidrogênio, tem nitrogênio e outros tipos, então, de materiais ali, poeira, que formam o nosso ar, o ar que respiramos. Já a mistura heterogênea tem duas ou mais fases, eu posso observar isso. Por exemplo, se eu misturar água e óleo, eu vou observar que o óleo, por ser menos denso que a água, ele vai
para a parte de cima e a água fica embaixo. Então observe duas fases, fase do óleo e a fase da água. Um outro exemplo bem comum que a gente costuma visualizar por aí é o granito. O granito ele é composto por feldespato, quartzo e mica. Ou seja, ele apresenta três fases: a fase do feldespato, a fase do quartzo e a fase da mica. Ok? Porém, senhores, nem todas as substâncias de uma mistura heterogênea, que é aquela que eu posso observar as fases, podem ser identificadas a olho nu. Como exemplo, o sangue. Quando você olha o sangue, por exemplo, saindo de um corpo, de um ser vivo, você acha que aquele sangue é apenas uma mistura homogênea, tem apenas uma fase. Mas quando você leva esse material a um processo que a gente chama de centrifugação, ele mostra as várias fases do sangue e ele mostra então que o sangue é uma mistura heterogênea, ou seja, com algumas outras fases. Então a aula de hoje desse conteúdo aqui de moléculas, substâncias e mistura eu encerro por aqui e a gente vai dar continuidade nas propriedades gerais e específicas da matéria em uma próxima aula.